Nesse vídeo eu vou falar tudo para você sobre esse mouse daqui da 3D Connection, que teoricamente é um mouse feito para quem trabalha com modelagem 3D e também com arquitetura. Antes disso, se você não me conhece, eu me chamo Matheus Leone, eu sou sócio e instrutor da Curva, que é uma escola de tecnologia e arquitetura. E eu trabalho ajudando estudantes e arquitetos justamente a terem muito mais produtividade e destaque profissional na arquitetura, em grande parte usando o ArchiCAD, que é o que eu considero ser a ferramenta BIM mais inteligente e melhor para a arquitetura hoje em dia. E de cara, se você já quiser começar a aprender essa ferramenta, eu vou deixar um link aqui embaixo de um mini curso totalmente gratuito, justamente para você dar os primeiros passos no programa. Agora, vamos falar desse mouse aqui. Pessoal, esse daqui é um mouse da 3D Connection, que é uma empresa que normalmente não é conhecida, pelo menos eu, quando pensava nessa empresa, não pensava nesse tipo de mouse, mas sim nesse tipo de mouse aqui, que é um mouse 3D, feito para a gente navegar no espaço 3D com mais facilidade. Esse é um mouse muito legal e que eu, inclusive, fiz um review aqui no canal. Caso você queira conhecer mais, eu vou deixar um card aqui para você ver esse vídeo. Agora, esse daqui é um mouse mais tradicional, um mouse 2D, podemos dizer assim. E ele tem algumas funcionalidades interessantes para a gente que trabalha com arquitetura ou com modelagem 3D. Eu vou mostrar isso tudo para vocês e também dar as minhas conclusões sobre esse aparelho aqui. Mas antes disso, esse modelo foi enviado para mim pelo pessoal da WAZ. É uma loja de hardware que tem excelentes equipamentos e se você quiser comprar esse mouse ou algum outro produto da 3D Connection, eles deram um desconto para todo mundo que está aqui no canal vendo esse vídeo. Se você está interessado, é só usar o cupom ACURVAWAZ na hora da compra. Eu vou deixar tanto o cupom quanto os links aqui embaixo desse vídeo. Esse modelo em específico foi enviado para mim num kit, que vem esse mouse junto do mouse 3D que eu mostrei agora há pouco. E lá a gente tem não só os dois aparelhos, a case protetora dos dois, um cabo e também um dongle, que permite que a gente conecte esse mouse e também o mouse 3D por meio dessa conexão wireless no computador. Ele também tem uma opção de conexão Bluetooth, caso você prefira essa opção. Falando do mouse em si, a coisa mais óbvia e diferente dele é que ele tem 3 botões para a gente clicar aqui em vez de 2. Isso daqui me lembrou aqueles mouses que tinham uma bolinha. Pelo menos eu, quando era criança, tinha um desses mouses e ele tinha justamente 3 botões. Exatamente como esse daqui. Eu imagino que talvez na época isso acontecesse porque talvez não existisse ainda tecnologia ou não fosse barato o suficiente de fazer a rodinha do mouse clicar como a gente faz hoje. E eles adicionavam um terceiro botão no meio que fazia exatamente isso. Mas hoje em dia, claro, a gente não precisa mais disso, a gente usa a rodinha do mouse para clicar e, logicamente, esse mouse tem essa funcionalidade, mas eles readicionaram esse botão aqui do meio. E ele justamente pode ter essa função do mouse central, mas você pode, no software que vem com o mouse, programá-lo para fazer várias outras coisas. E eu já quero falar sobre esse software que tem umas coisas muito interessantes lá dentro. Esse mouse, além desse botão extra aqui no meio, que é o principal dele, ele também tem um outro botão aqui em cima adicional, logo embaixo da rodinha, seguido por 2 botões laterais, que até são relativamente comuns a gente ver em alguns mouses que já tem um nível um pouquinho mais interessante. Ainda falando sobre os botões do mouse, a rodinha dele tem uma coisa muito interessante, que é um sensor de velocidade ou de força na qual eu rodei aquela rodinha. Então, se eu fizer isso com um pouquinho mais de vontade, ele entende que eu quero dar um zoom um pouco maior do que simplesmente um clique ou um pequeno ponto de rolagem da rodinha. Então isso é muito fácil quando a gente está navegando no modelo 3D para dar um zoom in ou um zoom out com muita velocidade. Isso simula uma coisa que eu já tinha visto em um outro mouse, como por exemplo o da Logitech, que ele faz isso fisicamente. A rodinha continua rolando no mouse, no aparelho físico, e isso reflete no software. Esse mouse da 3D Connection, ele faz isso, mas por meio de um software, de um sensor inteligente. Ele fisicamente não está rolando, mas a gente vê isso acontecendo no software da mesma forma, o que é bem interessante. Ou seja, ele soma 4 botões adicionais. E aqui pode não parecer um número enorme de botões, mas quando a gente entra no software que vem com esse mouse, é que a mágica acontece. Esse software é muito interessante, talvez seja um dos mais completos que eu já vi para equipamentos de mouse. E o que ele faz é justamente dar a possibilidade de a gente configurar cada botão para qualquer coisa que a gente quiser. E ainda separar isso por software, ou seja, o mesmo botão pode ter uma função no ArchiCAD, outra no Sketch, outra no CAD, outra no Revit e assim por diante. O software consegue reconhecer praticamente qualquer programa, inclusive o explorador de arquivos, navegador de internet e tudo mais. Agora, além disso, ele tem uma função bem interessante. Um desses botões não precisa ser simplesmente um atalho ou uma tecla específica.
Eu pessoalmente gosto de colocar, por exemplo, esses laterais para serem o Delete e o Enter. Mas, além disso, eles podem ter uma roda de interação. Essa é uma rodinha que, ao clicar em um botão, aparece uma roda e dentro dessa roda eu posso programar diferentes comandos. Eu posso escolher de 4 até 8 comandos diferentes. Ou seja, um único botão extra pode me dar até a possibilidade de ter mais 8 possibilidades de comandos. Ou seja, eu acabei multiplicando muito essas possibilidades que eu tenho aqui. É só clicar no botão, a rodinha vai aparecer onde o seu mouse está e você arrasta o mouse para a posição do atalho que você quer. E você pode programar isso não só para um atalho, mas para uma tecla, mas também para uma função específica de um programa. Por exemplo, no ArchiCAD, eu posso usar para abrir as definições do elemento ou dar um zoom em tudo que tiver na minha tela. É bem flexível e eu achei isso muito interessante. E é aqui que a gente consegue ganhar bastante tempo com isso. Além disso, uma outra coisa que faz esse mouse ser teoricamente feito para a gente que trabalha com arquitetura e modelagem 3D é que o sensor dele tem uma precisão muito boa, que o fabricante indica por ser uma precisão de 8K, que teoricamente é a resolução que esse sensor aqui tem quando ele está capturando as imagens. Eu percebi ele de fato com uma precisão muito boa, mas honestamente nada que eu via de diferente do mouse que eu já usava anteriormente, que já tinha um sensor bom, que no caso é o Logitech MX Masters 3S. Uma surpresa positiva e relativamente inesperada que eu tive ao testar esse mouse é o quão bem ele desliza na superfície. Mais especificamente falando do próprio mousepad da 3D Connection, que nesse caso veio incluído nesse kit, que vem junto com o mouse 3D e esse mouse que eu estou te mostrando agora. Parece que ele, em vez de ser arrastado, como a gente faz normalmente com o mouse, ele desliza, ele rola por cima da superfície. Tem uma sensação bem gostosa e que parece ser menos desgastante do que o mouse normal. E talvez com o uso prolongado ele de fato seja menos desgastante para o nosso pulso, mas definitivamente é uma sensação gostosa de usar no dia a dia. Isso me parece acontecer justamente porque a superfície de contato do mouse com o mousepad, ou com a superfície da mesa, ela é arredondada. Diferente do que eu costumava ver em outros mouses. Por exemplo, eu comparei com o mouse atual que eu uso e ele tem essa superfície de contato totalmente plana e lisa. E realmente tem a sensação de arrastar. Enquanto que o mouse da 3D Connection dá uma sensação que parece que ele está rolando sobre a mesa. E eu pessoalmente achei isso bem legal e eu nunca tinha visto isso em nenhum outro equipamento. Agora vamos lá, a pergunta mais importante. Será que vale a pena esse modelo de mouse aqui para a gente que trabalha com modelagem 3D ou arquitetura? Bom, ele com certeza tem as funcionalidades que a gente precisa, que é uma precisão muito boa e uma vasta gama de opções de comandos e atalhos que a gente pode fazer pelo próprio mouse, coisa que, se você nunca usou um mouse assim, pode parecer besteira, mas eu te garanto, eu não consigo viver sem um mouse que não tenha várias opções de comando para que em cada programa eu tenha acesso fácil a várias funcionalidades importantes. Isso sem sombra de dúvidas, economiza muito tempo no nosso dia a dia e faz com que a gente possa manter a mão no mouse sem ter que às vezes tirar a mão, botar no teclado para digitar um comando, voltar com a mão no mouse, uma coisa que para quem passa muitas horas na frente do computador trabalhando, pode acabar sendo um incômodo muito grande. Então, definitivamente ele tem as características que a gente precisa. Outro ponto muito interessante que o fabricante reforça é a durabilidade do seu mouse, pela quantidade de cliques que ele aguenta, que é a unidade de medida que a gente normalmente usa para identificar quanto que o mouse pode aguentar. E o que o fabricante reforça é que o mouse pode aguentar até, em média, 50 milhões de cliques. O que, se você nunca tinha pensado nessa durabilidade de mouses e nunca tinha visto uma comparação dessas, esse é um valor bem elevado. Por exemplo, o meu antigo mouse, que é o MX Masters 3S da Logitech, que eu comentei, ele tem uma durabilidade que é 5 vezes menor que isso, tendo um limite de aproximadamente 10 milhões de cliques na sua durabilidade. O que eu confesso que já me decepcionou há um tempo atrás, quando, tendo o mouse da Logitech, ele acabou com um pouco mais de um ano quebrando um dos botões e eu tive que comprar um novo logo na sequência para poder continuar trabalhando. Então, ter uma durabilidade como essa oferecida pelo CAD Mouse da 3D Connection é sim um fator muito importante. Mas tem aqui uma questão que eu acho importante e não tem como eu não deixar de falar, que é o preço dele. Ele está no lado bem mais salgado de preços de mouse. Hoje em dia ele está um pouco mais que R$1.000 sozinho. Ao comprar ele no kit que vem com o mouse 3D, que é incrível e eu super recomendo que você olhe o review que eu fiz sobre ele aqui no canal, o card está aqui em cima,
ele fica com um preço mais barato porque está junto do combo. Mas mesmo assim, eu sinto que tem alguns outros modelos de mouse que têm funções muito parecidas com esse, talvez não cheguem no nível de personalização tão grande, mas que estão um pouco mais acessíveis que esse modelo daqui, caso você pense em comprá-lo sozinho. Bom, mas de qualquer forma, ele é um mouse que foi pensado justamente para o nosso público. Eu gostei bastante da experiência que eu tive com ele e, como vocês talvez já saibam, eu gosto bastante de explorar e ter bastante hardware, investir no meu setup, e eu acho que é sempre interessante a gente conseguir facilitar o nosso dia a dia e trabalhar com equipamentos que a gente gosta. Então eu espero que eu tenha esclarecido um pouco mais para você sobre esse mouse 2D da 3D Connection, para você que está pensando em comprá-lo. E de novo, aqui na descrição do vídeo você encontra uns links e um cupom de desconto que, se você usar, você não só ajuda o canal, como também consegue um desconto para adquirir esse equipamento daqui direto no site da WAZ.